Ed René faz uma revelação bombástica a respeito da Igreja Batista. Olha só. A Ku Klux Klan, esses caras, tudo diácono de igreja batista. O camarada, ele ia no culto de manhã e queimava os negros à tarde, à noite. Lembremos que a Alemanha nazista, ela não era uma Alemanha ateísta, ela não era uma Alemanha pagã, ela era uma Alemanha cristã. Teve uma teologia cristã. O Ed René é um protestante e ele fez essa revelação muito surpreendente, né, historicamente falando, sobre a Igreja Batista. Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei, e a nada dá mais valor do que a Cristo. Historicamente, a Igreja Batista tem muitas questões controversas. Essa, evidentemente, é uma delas. Está associada à Ku Klux Klan. Mas isso não é a coisa que é, assim, controversa, a única coisa, né? Por exemplo, a questão do batismo. Se, por exemplo, uma pessoa se batiza em outras igrejas, se você entrar para a Igreja Batista, tem que se batizar novamente. Não é aceito o mesmo batismo, enfim. E tem outras coisas também. Mas hoje eu queria trazer para você uma reflexão, um relato de uma pessoa que se converteu à Igreja Católica e é ex-batista. Olha só. Enfim, aí um bocado de detalhes. E fui batista desde sempre, né? Fui criada no lar evangélico, né? No lar batista. Então, toda a minha família, meus pais, meus tios, meus primos, a gente que é aqui do Nordeste, que eu moro aqui na Bahia, a gente tem famílias nós temos famílias muito grandes, né? Então, toda a minha família é evangélica. Assim, não existem católicos na história da nossa família, né? Então, eu sou a ovelha negra. Ovelha negra. Dizer. Sou a ovelha negra da família. Então, fui criada em um lar batista, né? De uma igreja... eu não sei nem te dizer qual é a convenção, porque a maioria das pessoas que são evangélicas, elas não ligam para essas coisas, né? Então, eu não sabia nem qual era a convenção da minha igreja. Eu só achava que aquela igreja devia ser a igreja que estava ali mais próxima da igreja primitiva, né? Mais próxima da Bíblia, por assim dizer, como os evangélicos gostam de falar. Versículo 4, o que está escrito lá? Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por testemunho de Jesus. Amém. Tá em Apocalipse. E quando eu li isso, eu falei, como que eu nunca vi esse versículo? Eu falo, deve ser uma cegueira, sabe? Que a gente tem. Porque naquele momento que eu li isso, e eu fui pra Bíblia, né? Fui pra Bíblia, ter certeza que estava escrito isso mesmo. Parece que caíram escamas dos meus olhos, Marcelo. De repente, um mundo novo se abriu. Um mundo novo. Tudo que eu achava, que eu entendia de Bíblia, de interpretação de Bíblia, tudo foi por terra. Sabe? Eu falei, eu não sei nada. Eu não sei nada sobre a minha fé. Eu não sei nada sobre a origem da minha fé. Eu não sei porque eu sou evangélica. Eu não sei porque eu sou batista. Eu não sei porque eu creio em Cristo. Aí eu falei, eu vou buscar a verdade. E aí, a partir daí, nesse momento aqui eu já estava indo para missa, já tinha começado a ir para missa. Eu já estava indo para missa. Preconceitos ainda, com muitos preconceitos. Eu falo que Maria foi o último preconceito que convenci. Eu já tinha mais de um ano de convertida quando eu finalmente aceitei Maria, porque eu tinha uma visão completamente deturpada de Maria. Então, assim, quando eu vi esse relato da intercessão dos santos, que eles julgam conosco, proferem a sentença conosco, né? E eu fiquei... entendeu? Eu fiquei em estado de choque. Assim, uma quebra. Aí você só tem duas opções. Ou você acredita, porque é real, esses fatos históricos de fato aconteceram. Eusébio de Cesareia é reconhecido por qualquer historiador sério. Eu também queria trazer um artigo que vocês podem ler, é do site do Padre Paulo Ricardo. Esse artigo se chama tem o título, né, como Ex-Batista conta como a Igreja Católica mudou sua vida. Então, na introdução do artigo, ela diz assim: nascida em berço protestante, Ana Clara percorreu muitos caminhos até se tornar católica. A igreja mudou a minha vida e me dá uma vontade real de ser melhor e fazer a vontade de Deus. Conheça brevemente essa história. Então, na introdução do artigo, né, eu vou ler aqui para vocês, por exemplo, eu vou ler alguns trechos para vocês, né? Ela diz o seguinte: eu sei que isso não se aplica a todo protestante, mas eu tinha muitas dúvidas. Essas eram as piores. O fato é que eu acabei achando que Deus simplesmente não deveria existir, porque a Igreja Católica era uma versão ultrapassada do protestantismo.
E este não era suficiente. Nem o protestantismo, nem o catolicismo na vida, na percepção dela, era suficiente. E aí, ao longo do artigo, ela vai dizer que ela entrou para a universidade, se tornou muito materialista, depois se tornou espírita, né? E ela acha muito engraçada essa parte da história dela, de ter se tornado espírita. Depois tem outro trecho que ela diz o seguinte: o necessário para minha conversão mesmo foram duas coisas: a divina providência e as ave-marias que alguns amigos rezaram pela salvação da minha alma. Primeiro a divina providência, Deus, Jesus, e depois as ave-marias. Então, ao longo desse artigo, ela vai dando de forma breve, algumas questões ali que envolveu a vida dela, né, para que ela se convertesse. Então é isso. Eu recomendo que você leia esse artigo e também leia uma história associada à Igreja Batista, que vai desenvolver um pouco mais o primeiro tema que eu falei, que é essa associação com a Ku Klux Klan, que eu falei no início do vídeo. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.